de como eu comecei a correr. Eu tive essa mesma dificuldade respiratória. Eu comecei a correr lá em 2009 e eu já era atleta de futsal, mas quando eu comecei realmente a correr, eu me inscrevi para uma prova de 10 quilômetros e daí eu me obriguei a treinar para conseguir completar essa prova. E meu treinamento era sempre fazer 7 quilômetros, contínuo, né? Não parava de correr, ia 3 e saía da minha casa, na época eu morava na casa dos meus pais, e eu ia na canaleta do ônibus. Para quem não sabe o que é canaleta de ônibus, eu moro em Curitiba, né? Mas eu morava na casa dos meus pais, que também é aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba tem os ônibus biarticulados, aqueles bem grandes que tem as articulações, né? E eles trafegam por uma canaleta, que é uma via especial para esses ônibus, né? E como só passa esses ônibus nessa via, a circulação de outros veículos fica em outras vias, então é um ótimo lugar para correr. Por mais que não possa correr lá, é um ótimo lugar para correr porque tem pouca circulação, né? Então eu tinha uma canaleta próxima da casa dos meus pais e eu corria lá naquela época. Ia 3,5 km, voltava 3,5 km. Eu sempre sentia muita dificuldade para respirar, sentia dor de lado, sentia falta de fôlego. Algumas vezes eu tive que caminhar durante o percurso, por quê? Porque eu me sentia muito cansado, então eu tinha que caminhar. E eu cheguei nessa corrida de 10 quilômetros, que era no dia da maratona de Curitiba de 2009, só que eu participei da corrida de 10 quilômetros, né, desse evento. Eu também tive que parar para respirar no meio da corrida, porque eu não consegui correr continuamente essa corrida. E foi 1 ano e meio nessa pegada, de eu corria ali o quanto eu aguentava, sentia falta de fôlego e tal, até que eu comecei a estudar corrida, né? Eu já fazia faculdade de educação física, comecei a estudar corrida, comecei a buscar cursos, livros, comecei a estagiar também numa academia, especificamente na área de corrida, e comecei a aprender que tinha uma maneira, tinha uma metodologia de treino, e comecei a executar isso e comecei a não sentir dificuldade. Por quê? Porque existiam diferentes intensidades de treinamento. Grava aqui, o segredo é intensidade. Eu estou falando a primeira vez aqui no vídeo de intensidade, mas existiam diferentes intensidades de treinamento. Uma intensidade leve, uma moderada, uma forte. O que eu fazia nos meus treinos? Eu corria moderado para forte sempre. Eu nunca corria leve. E o segredo do treinamento está aqui. 70, 80% dos treinos eles devem ser na intensidade leve para ter evolução. E eu fazia 0%. E é o que a maioria dos iniciantes fazem, das pessoas que não evoluem na corrida fazem, que não conseguem conseguir correr mais quilômetros e tal. Elas treinam muito pouco treinamento leve. Falta treinamento leve. É muito difícil para essa pessoa correr leve, ela nem sabe o que é isso.